Bom dia, galera. Quem fala aqui eu sou o professor de Química, professor Xande. Espero que estejam, atentos aos nossos estudos de Química. Hoje nós vamos recordar ou aprender, um pouco sobre os modelos atômicos, do filosófico até o modelo de Thomson. Então essa consistirá a nossa primeira fase. Depois passaremos para a segunda fase, onde constará do modelo de Rutherford até o modelo atômico que é atual. Bom, comecemos então a atomística. E essa atomística aqui, ela vai englobar a primeira fase, onde ela vai estar estudando aí 3 modelos atômicos. Quais são os 3 modelos atômicos? O modelo de Demócrito e Leucipo, os filósofos, o modelo de Dalton e o modelo de Thomson. Percebe interessante nessa figura a diferença, de tempo entre o modelo de Demócrito e Leucipo, filósofos, para o modelo de Dalton. Data aí mais ou menos aí de 2.200 anos de diferença. Já de Dalton para Thomson, nós temos aí uma pequena lacuna de apenas 100 anos. Bom, comecemos então pelo modelo de Demócrito e Leucipo, 400 anos antes de Cristo. Bom, nós temos aqui como ideia principal de que a matéria era formada por pequenas partículas. Partículas essas que apresentariam um limite de divisibilidade. Então, a matéria sendo dividida pedacinhos em pedacinhos, chegaria um momento no qual não se conseguiria enxergar os famosos 4 elementos constituidores de matéria. Já já daremos a ideia do que são esses 4 elementos. Mas essa matéria teria o limite. Limite esse, então, seria átomo. Ou seja, a tradução da palavra átomo é o seguinte: não tomo parte, ou seja, não divisível. Algo importante aí também no caso dos modelos, não dos modelos, mas do modelo proposto por Demócrito e Leucipo, é que o átomo, essa menor partícula formadora da matéria, ela teria movimento próprio. Movimento este que possibilitaria, então, os diversos tipos de átomos existentes na natureza se interagirem para formar quem? As matérias. Mas o que seriam, então, os 4 elementos ali propostos nesse esquema? Os 4 elementos é um outro grupo defendido pelos chamados não atomistas. O principal defensor foi o nosso querido Aristóteles, onde ele acreditava, juntamente com vários outros filósofos, que toda a matéria era formada basicamente por 4 elementos: terra, água, fogo e ar. E pela combinação aí, no caso de situações como quente e seco, é que ele daria a ideia da formação do fogo. Como seco e frio, combinação formaria terra, ou frio e úmido formaria água, ou ainda úmido e quente formaria ar. Se pensarmos no nosso dia a dia, esse esquema até parece ser viável, mas com o decorrer dos anos foi necessário uma adaptação. E isto começa, meados aí, do tenebroso tempo histórico da famosa Inquisição. Nesse período nós temos um grupo de pessoas, chamadas alquimistas. Alquimistas, relembra você no caso, os famosos charlatões, ou seja, buscavam a famosa conversão de chumbo em ouro. Uma boa dica para você de leitura aí sobre esse período, não somente o período, mas até mesmo questão filosófica, é o Alquimista de Paulo Coelho. Mas o que esses alquimistas defendiam? Os alquimistas defendiam o seguinte: que toda matéria era formada por 3 elementos. Quem são esses elementos? Terra, fogo e ar. Bom, os alquimistas, pessoal, procuravam a famosa pedra filosofal, e o elixir da longa vida. Pedra filosofal, conversão de chumbo em ouro, e elixir da longa vida, prolongar a vida por mais tempo. Talvez, na verdade, o famoso elixir da longa vida é o que nós temos hoje, que são os remédios. Bom, retratada a questão dos alquimistas, eles são de extrema importância para a evolução da química. Após períodos alquimistas, surgem diversas pessoas na tentativa de elucidar a constituição da matéria. Uma pessoa de grande nome aí na nossa história da química é o famoso Robert Boyle, um estudioso de gases. E ele fica intrigado: será que a matéria é formada basicamente pela combinação
de 4 elementos, tão simples, tão simplório, e ele então começa a sistematizar o estudo da química. Assim ele lança um famoso livro, né, que é o Químico Cético, um livro no qual tem ordenação científica, tem embasamento, tem experimentação, tem, digamos, levantamento de teorias. Mas realmente aí quem, no caso, vai nos dar um auxílio para essa situação evolutiva da constituição da matéria, né, é o nosso querido Dalton, John Dalton. O Dalton aí, no caso, na evolução, né, é a pessoa que renasce a ideia de átomo. Cuidado, Dalton não descobre átomo. Dalton, em homenagens aos filósofos que acreditavam na constituição de um algo não divisível, né, apelidou aí a sua estrutura, sendo formadora por pequenas partículas maciças chamadas átomo. Aí nós temos o nosso inglês John Dalton, tá? Conta a história que ele com 9 anos de idade já era professor de matemática, né? E o interessante também é que ele contribuiu de forma muito expressiva para o entendimento do clima da Inglaterra. Bom, o John Dalton, na tentativa de explicar a estrutura da matéria, leva em consideração as famosas leis ponderais, como o próprio nome já diz aí no caso para vocês, de ponderar, de medir massa. Então toda a sua experimentação é embasada no estudo da massa nas transformações químicas. Para isso, ele utiliza 2 famosas leis ponderais. Quais são elas? Lei da conservação de massa e lei das proporções definidas. A LCM se resume na famosa frase: na natureza, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. O nosso querido aí Dalton, né, ele com esta lei aí no caso, ele consegue enxergar que nas transformações químicas sempre há uma manutenção da massa, ou seja, os átomos durante a transformação não se transformam em outros átomos, eles continuam sendo os mesmos átomos, porém estão combinados em proporções o quê? Diferentes. Essa lei, né, muito trabalhada por Lavoisier, uma pena ter sido decapitado por ter sido cobrador de impostos e também já, digamos assim, ter dado aí um berço nobre. Já a lei das proporções definidas, defendida por Proust, ela nos propõe o seguinte: numa transformação química, guarda-se uma proporção fixa em massa dos participantes. Essa lei é muito famosa, né, porque nós aplicamos no nosso dia a dia sem apercebê-la, que é no caso da famosa aplicação de proporção para fabricar maior quantidade de alimentos, como por exemplo, bolo. Quando você faz um bolo, você tem uma receita básica, onde você segue uma proporção. A partir do momento que você quer produzir mais de um bolo, você vai fazer o quê? Aumentar as quantidades de ingredientes. Só que ela não pode ser aleatória. Ela tem que seguir uma proporção para que a receita não fique errada. E Dalton também utiliza-se desta lei para enxergar a constituição da matéria. Para isso, então, Dalton conclui que o átomo, ou melhor, que a matéria, é formado por partículas muito pequenas e que apresentam um limite de divisibilidade. A essa partícula que não mais pode ser dividida, ele apelidou de átomo. Surge então a ideia de uma esfera maciça, indivisível, ou seja, indestrutível. É claro que essas falas não são suficientes para explicar, né? A teoria de Dalton, ela, na verdade, ela tem como mérito afirmar que átomos semelhantes apresentam propriedades semelhantes, como, ou seja, massa. Detalhe importante, na atualidade isso não é mais verdadeiro. Temos átomos de uma mesma espécie, mas com massas diferentes. Veremos isso numa outra abordagem. Temos ainda de que, numa transformação química, sempre guardará uma proporção em massa dos participantes, fixa. Ou seja, não importa se produzimos água em nossa cidade, ou na China, ou em Plutão, sempre deveremos guardar uma relação fixa dos participantes. No caso do exemplo da água, é 1 grama de hidrogênio para 8 gramas de oxigênio, formando 9 gramas de água. Mas o modelo de Dalton peca em um pequeno detalhe, talvez por falta de conhecimento na época ou de falta de informações, que é, na verdade, explicar por que algumas matérias poderiam ser atraídas ou repelidas. Quem consegue, né, digamos assim, nortear esse estudo, né, é o nosso querido quê?
J. Thomson. E aí então nasce o famoso modelo de Thomson. Essa experimentação que está na figura é uma experimentação, na verdade, não idealizada por Thomson, mas sim por Crookes. O Crookes, na época, estudava o efeito da descarga elétrica em uma ampola de vidro, num tubo de vidro com ar. Na verdade, a experimentação, de uma forma muito simples, prova para nós o seguinte: o ar não é condutor de eletricidade, mas quando se provoca uma diminuição da quantidade de gás dentro do sistema, percebe-se que esse dispositivo passa a produzir uma certa luminosidade no corpo do vidro, no corpo da ampola. É a partir então dessa experimentação que o nosso amigo Thomson começa a ter curiosidade sobre a parte ou a natureza elétrica da matéria. Assim então, ele começa a fazer algumas experimentações bem interessantes para tentar entender esse dispositivo aí idealizado por Crookes. E uma das primeiras observações que o nosso amigo Thomson faz é ao se fazer uma descarga elétrica em uma ampola de vidro como aí está, no qual o intuito era tentar enxergar se esses raios misteriosos se propagavam de forma linear ou se propagavam em curva ou algo parecido. E nessa experimentação, observa-se que ocorre a projeção de uma sombra no fundo do tubo. E aqui então prova-se que esses raios, né, apresentam o que, gente? Um movimento retilíneo, ou seja, caminham em linha reta. Nessa experimentação, Thomson muda o posicionamento, né, do que chamamos de anodo. Então ele coloca essa referência anodo em diversas partes do tubo de vidro e ele percebe que, independente da posição do anodo, os raios, termo que eu ainda não utilizei com vocês, estou usando agora, catódicos que partiam do cátodo, chamado na época de polo negativo, né? Então o anodo, polo positivo, caminhavam sempre em linha reta. Bom, esse fluxo, né, de partículas partindo do cátodo em direção ao anodo, prova-se então que ele tem movimento retilíneo. Uma outra experimentação feita foi a introdução dentro da ampola de vidro de uma pequena ventoinha. E ao se ligar essa ventoinha, ou melhor, ao se ligar o dispositivo, que era a ampola de vidro, né, a altas tensões, observava-se que a ventoinha, né, se movimentava. A partir então dessa observação, Thomson enxerga que os raios catódicos que partiam do cátodo em direção ao anodo, que caminhavam em linha reta, apresentavam massa. Por que apresentavam massa? Porque esses raios provocavam o movimento da ventoinha. Uma outra situação aí no caso, né, proposta por Thomson foi que, ao aproximar placas carregadas negativamente ou positivamente, será que elas provocariam algum distúrbio nesses raios que partiam do cátodo em direção ao anodo? E por sua observação, observa que os raios catódicos eram influenciados por placas carregadas. Como assim? Ele aproximou uma placa carregada negativamente à ampola de vidro, ao tubo de vidro. E ele percebe então que esses raios sofriam uma pequena o quê? Deflexão, um pequeno desvio. Isso então, ele conclui que esse desvio era provocado pela repulsão entre os raios catódicos e a placa carregada negativamente. Assim então, ele conclui que esses raios seriam providos de carga negativa, já que temos como referência cargas semelhantes se repelem, cargas opostas se atraem. Então, se ela está sofrendo repulsão pela placa C negativa, esses raios também deveriam ser providos de mesma carga. Está aqui então lançada a ideia para o modelo de Thomson, né, que os raios catódicos apresentavam movimento retilíneo, apresentavam massa e apresentavam carga negativa. E o Thomson, na verdade, faz uma situação bem interessante que é trocar os gases. Então ele percebia que, independente do gás que estava no interior da ampola de vidro, ao sofrer descarga elétrica, sempre apresentava as mesmas características. Não a mesma luminosidade, mas as mesmas características. Assim, então,
No modelo de Thomson, temos, né, a famosa relação, ou melhor, comparação com o modelo de pudim de passas, onde ele estabelece que a massa do pudim seria um fluido carregado positivamente e as ameixas ou passas, né, como sendo os elétrons. Isso, na verdade, né, não é muito certo, mas a ideia proposta é que o átomo era uma estrutura homogênea, formada por duas partículas, uma de carga positiva e uma de carga negativa. E elas estavam distribuídas homogeneamente pela estrutura. Bom, o modelo de Thomson, então, né, nos dá a ideia de átomo eletricamente neutro, ou seja, cargas positivas em igualdade com as cargas negativas. O modelo de Thomson, ele sofre aí, no caso, posteriormente, né, um estudo, digamos assim, mais aprofundado do nosso querido Ernest Rutherford. Bom, isso aí, no caso, será assunto para o nosso próximo encontro. Bons estudos a vocês, estou à disposição de vocês. Não se esqueçam, tá? De uma pequena fala, não 100%, mas do nosso querido Einstein. Nunca considere o seu estudo como uma obrigação, mas sim como uma oportunidade de aprender. Bons estudos, boa semana a vocês.